Placar dilatado. É isso que fala o técnico Tite. O que eu ia falar, senhores, e não é que eu eu me tô... lembro que quando o Flamengo tomou uma goleada, me conta quem foi, uma goleada de coisa, as notícias da época eram: o Tite não tomava goleada de 4 gols desde não sei quando, desde a época lá Então, Do assim, Império. acho que foi do próprio Botafogo, quando toma 4-1 do próprio Botafogo. O pessoal falava: o Flamengo não tomava uma goleada, um time do Tite não tomava 4 gols desde não sei quando. Já tomou no Então, terceiro, quarto jogo dele no ano. é porque a parada é, durante muito tempo, nós, pra gente, pra algumas pessoas ainda é, ou enfim, sempre foi, sei lá, o grande técnico do futebol brasileiro, estava à frente da seleção brasileira, vinha fazendo sempre boas eliminatórias para a Copa, aí fica sempre o famoso detalhe na Copa, mas o detalhe que nunca caía pra gente. E aí ele vai pro Flamengo, com um excelente time que tinha o Flamengo, e faz um trabalho, assim, não sei se dá pra gente colocar horrível, horroroso, péssimo, muito ruim, fraco, enfim. E aí esse torcedor já começa, opa, não é aquele Tite. Aí esse início de trabalho no Cruzeiro é um início conturbado, cara. São 4 derrotas e 2 vitórias em 6 jogos. E aí você tem uma estreia de Campeonato Brasileiro, jogo difícil, fora de casa, é verdade, mas você perde 4-0. Antes, vem de um clássico e perde esse clássico, coisa que até então não estava sendo esse caminho, era normalmente o contrário, a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro. Enfim, cara, eu não tô querendo colocar, eu entendi sua brincadeira do Street, mas, cara, é um começo que eu acho que o torcedor já começa, de repente, a dar uma pressionada, velho. Até porque o Cruzeiro, ele elevou o grau de exigência, né? Pelo Expectativa nível, pelo também, né? nível de investimento, pelo nível que conseguiu atingir na temporada passada. Se o Tite estivesse chegando no Cruzeiro do Ronaldo lá atrás, que era um Cruzeiro humilde, tentando arrumar a casa, e acontecesse isso, a gente falaria, pô, mas o time também Faz tem umas parte do processo. e tal. O Léo Jardim estragou o processo do Cruzeiro? Não. Pô, tia, numa dessa ele acelerou tanto que o natural é ser ir com calma. Eu acho que é muito cedo para definir as coisas, porém, Sim, claro, com certeza. Porém eu entendo o torcedor que fica com o pé atrás. Eu acho que é normal ficar com o pé atrás depois de um trabalho que não foi bom no Flamengo, onde ele tinha muito recurso, tinha muita qualidade para trabalhar. Então, assim, é de manter a antena ligada. Eu acho que todo profissional tem seus altos e baixos na carreira, entendeu? A gente passou por umas situações complexas também nos últimos tempos. Vamos ver, mas que realmente não dá pra você tomar 4, não pode. Apesar de, eu digo de novo, eu acho que foi um jogo que ele teve, não acho que foi um jogo pra 4-0. Acho que o Botafogo, não tô aqui minimizando o Botafogo, não. Acho que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. Eu tô com o Vitor Sérgio, acho que jogou... eu acho que é uma versão do Cruzeiro onde tenta propor mais o jogo, que foi um problema da temporada passada. O time, quando precisava propor, tinha um pouco mais de dificuldade. Então tem também uma mudança aí na maneira de jogar, então também isso exige um tempo. Mas a questão é que no Brasil não tem tempo. Quando o seu time é rico, então piorou, aí tempo tem que ser para ontem. Enfim, mas não pode acontecer, realmente. Eu acho que a galera do pré-campeonato brasileiro como um todo, ou pré-temporada como um todo, acabou subestimando o tamanho do problema, ou o tamanho da dificuldade que seria assumir o Cruzeiro nessa temporada. Ainda mais pro Tite, vindo de um trabalho tão ruim quanto foi no Flamengo. Eita. O Leonardo Jardim não era só o técnico. A galera, vamos voltar um pouquinho no tempo. No pré-jogo contra o São Paulo, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Leonardo Jardim botou o Dudu no banco. Foi uma treta do caralho, não sei se vocês lembram. Botou o Dudu no banco, mandou o Marlon pastar. Gabigol no banco? Botou o Gabigol no banco. O Marlon, titular. o Marlon foi pro Grêmio. O Dudu foi pro banco, depois foi pro Galo. O Gabigol ficou Botou no banco. o Willian no banco? Joga o Fagner. Exatamente, joga o Fagner. Botou o Willian no banco. Botou todo mundo no banco. E aí começou uma porradaria entre Alexandre Matos e Leonardo Jardim. E quem ganhou essa queda de braço foi o Leonardo Jardim. Não, eu falei do Dudu. Falei. A porradaria com o Dudu também. Envolveu todo mundo. Marlon, Dudu, todo mundo. O Matos rodou e o Dudu rodou. Então, o Leonardo Jardim era mais do que um treinador. O Pedrinho BH, ele pegou a chave do futebol do Cruzeiro, ele virou pro Leonardo Jardim e falou: cara, toma, resolve esse problema pra mim nessa temporada. Então, cara, tinha o aspecto da liderança desse cara no dia a dia, tinha um aspecto da visão de clube, da visão de futebol, das contratações. Cara, posso incluir um? Claro. Tinha o aspecto da energia. Do Leonardo Jardim, e isso eu acho que tem sido uma questão do Tite. O Tite no Flamengo, a energia, a forma como ele se posta, eu acho que já foi baixa no Flamengo.
E, por exemplo, você vê a entrevista dele aqui, esse trecho, uma energia baixa. Cara, eu tive essa sensação, só não consegui expressá-la. Que realmente isso faz sentido. Eu acho que. E aí O acho tesão, né? E aí acho que tem um ponto da. O Shell. Não só a Shell. energia, não só não, além da energia e além do tesão, eu acho que é um treinador que os conceitos dele, eu acho que ele, vindo de seleção brasileira, que ele podia ter os jogadores que ele queria, eu acho que ele adaptou muito dos conceitos dele para os jogadores específicos, né? Tipo, a ideia de jogo dele hoje ela é muito baseada em ter os jogadores que você gostaria de ter. No Cruzeiro ele não tem, cara. No Cruzeiro ele tem por característica, por exemplo, ele tirou o Christian do time. Mas aí eu discordo, mano. Não, calma, ó. O Cruzeiro tem um elenco bem homogêneo. Não, o Cruzeiro tem um elenco bem homogêneo, mas a dupla de volantes do Cruzeiro não é uma dupla de volantes de velocidade, de mobilidade. Os dois jogadores, o Romero e o Lucas Silva, não dão a mobilidade que às vezes os volantes do Tite querem. Ele tirou o Christian do time. Se ele bota o Christian de volante, ele já passa a ter um pouco mais da mobilidade. Ele escolhe o Wanderson como ponta esquerda, porque o ponta dele tem que ser um ponta que volte pra marcar, que feche marcação pra cara, que seja um cara muito específico. O Wanderson entregou um gol em 40 jogos. Uma participação em gol em 40 jogos. Então eu acho que fica um time muito travado, pô. O Cruzeiro é um time que depende, que não deveria depender tanto, mas ontem dependeu muito de Caio Jorge dar uma esticada, do Matheus Pereira ontem não fez um grande jogo. Eu acho que é prematuro. Eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou, pôs a bola Mas no ele chão, não foi criou. tão melhor que o Botafogo assim, não. Não, foi melhor, mano. E o melhor, mais ou menos também. Porque Não, eu também- achei que foi melhor. Eu achei Eu o também melhor. achei que foi melhor. Não, mas achei que pelo menos mas ele eu foi acho que também foi perto do mais gol do que o confortável. Botafogo. O Cruzeiro Eu acho que o fez um Cruzeiro bom tava jogo. mais mas- confortável. Eu acho que ele eu eu acho que ele melhor, teve eu- mais perto do gol do que o Botafogo. Não, achei um bom Não, se o primeiro gol tempo. a gente viu, o primeiro lance é o Arthur Cabral botando a cabeçada que passou triscando na trave. Eu não sei se é tão Eu achei o assim, melhor ok também, não achei muito melhor. Não, 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 muito melhor não. Acho que foi melhor. Eu acho que isso. foi 55-45 pro Cruzeiro. Não a ponto de justificar o quadro. Se eu tô no intervalo lá, aí tenho que sair de casa, por exemplo, vi o primeiro tempo. Aí tem que falar assim, vou resolver algum negócio, não vi. Aí depois tu chega pra alguém e fala assim, quanto foi o jogo lá? O cara fala 4-0 Botafogo, eu ia estranhar muito. É isso. Ia estranhar absurdamente. Outra coisa, Absurdamente. Gerson pela direita. Uma coisa era o Gerson pela direita no Flamengo. Porque o Gerson pela direita no Flamengo, você tem Jorginho, no Mundial, né? Você tinha o Jorginho pra armar o jogo, né? O Jorginho é quase um armador do jogo. O que ele recebeu de bola de costas ontem, tem um lance, né? Que a gente até falou aqui, que ele deixa o Wanderson na cara do gol. Mas ele recebendo muita bola de costas, tá sendo pouco aproveitado nesse início. cara, eu... E também, Não sei também o que- o quarto jogo, quinto jogo na temporada. Então, e o Gerson desse jogou acho que só 2. Então, assim, acho 3, que tem né? tempo. Não, tem como titular 2. Titular. Como titular 2. Sim. Então, assim, tem tempo ainda para amadurecer. Claro, e se tudo. machucou ontem. A questão, eu acho que aí, como disse o Renato, tem muito da expectativa criada numa torcida de um time grande, gigante. Uma torcida que foi muito machucada e uma torcida que no ano passado sentiu um gostinho que talvez ela tivesse conformada em não sentir no ano passado. Mas é por isso que eu falei O time brincando bateu semifinal de Copa do Brasil. Time foi colocado. não perdeu para nem Flamengo nem Palmeiras no campeonato. Então assim, talvez esse gostinho tenha subido o sarrafo para esse ano e que talvez isso traga uma pressão pro Tite. É por isso que eu fiz Pra mim, esse é o ponto. Por isso que eu fiz a brincadeira do... E eu acho ter isso estragado o natural. processo. Não tô Mas eu falando acho que tá errado. natural do Até num clube porque o desse elenco tamanho. do Cruzeiro tá melhor. É isso que eu ia falar, mas assim, o Cruzeiro gastou 30 milhões de euros num jogador. É. O Cruzeiro tem jogadores de seleção brasileira. O Caio Jorge já foi seleção, Matheus Pereira já foi seleção, Fabrício. o William já foi seleção, Fabrício Bruno já foi seleção. Se o Cruzeiro não tiver pressão... Cássio já foi de seleção. Cássio já foi seleção. Se o Cruzeiro não tiver pressão pra entregar mais futebol, quem vai ter? E pra o mim, Cruzeiro tem um bom time. e acho que pra mim Não, não é porque é o Tite, não. Mas eu não digo, eu concordo com você, eu não digo da pressão por jogar melhor, mas eu digo de queimar etapas. Você entendeu? Se a expectativa do Cruzeiro fosse menor, talvez eu falasse, cara, o Tite está começando agora, vamos dar tempo. Talvez mas- não tenha esse tempo, porque a expectativa é... O time é isso, porque o time gera essa expectativa. Não, porque, o Leonardo Jardim, ele cortou um caminho violento. O natural não era o Cruzeiro, neste momento, estar nesse estágio. Com um elenco por pior isso, que o do Tite. por isso que eu acho que, mesmo se fosse qualquer outro técnico, não é porque é o Tite não, tá? Eu acho que a pressão seria Sim, igual, eu também porque acho. esse torcedor já está esperando algo melhor que da temporada Também passada, que já foi muito melhor do que era projetado.